aumentando, né, o conhecimento em relação a essa transição aí. Vamos lá. Linha do tempo do calendário cristão. Isso aqui, gente, é para vocês saberem o que é uma linha do tempo. Eu acho que a prova do IFE não vai cobrar isso, mas é bom a gente relembrar o que é uma linha do tempo. A linha do tempo é uma linha, vocês estão vendo aqui uma linha, onde dentro dessa linha a gente vai colocar, né, os números marcando as temporalidades. Então a linha do tempo aqui, ó, o marco zero da linha do tempo do calendário cristão é o nascimento de Jesus. Tudo que aconteceu antes do nascimento de Jesus, vocês vão ver essa sigla aqui, ó, antes de Cristo. Hoje em dia está usando muito outra sigla, antes da Era Comum, né? AEC, mas ainda utiliza muito isso. Então, antes do nascimento de Jesus, vai ser, por exemplo, 4.000 a.C., 500 a.C., 10.000 a.C. E depois do nascimento de Jesus, é DC, depois de Cristo. Então, 1900 depois de Cristo, 2015 depois de Cristo, e assim vai. Então, é a linha do tempo, né, do calendário cristão. Só para vocês entenderem essas siglas e o que é uma linha do tempo. Que é essa linha toda dividida, né, fragmentada a partir, né, de números que vão identificar diferentes momentos do tempo. Vamos continuar. O tempo histórico e o espaço. Isso aqui é muito importante. Quem é meu aluno sabe, é uma coisa que eu fiz o tempo todo. Não tem como estudar história, gente, vamos dizer assim, sem levar em consideração o conhecimento de mapas e de territórios. Ou seja, para a gente estudar um acontecimento histórico no tempo, a gente tem que saber onde é que esse acontecimento desenrolou, onde que ele aconteceu. Aí eu coloquei aqui, ó. Os historiadores, além de se preocuparem em situar as ações humanas no tempo, têm a tarefa de situá-las no espaço, ou seja, aonde que aconteceu. Não se pode conhecer o fazer humano separando o lugar onde esse fazer ocorreu. O tempo e o espaço são importantes no estudo de história. Eu vou explicar isso para vocês. Quem é meu aluno sabe, toda vez que eu estou dando uma aula de história, eu gosto muito de explorar mapas. Justamente para vocês estarem fazendo essa associação. A gente está estudando um acontecimento que aconteceu, por exemplo, 1789, mas aonde? Na França. Onde a França fica? Na Europa. E a gente entender aonde que desenrolou aquele processo. Isso é fundamental. Tá? Eu vou dar um exemplo por quê. Vamos supor que um historiador lá em 2080 está querendo entender como era a forma que as crianças no início do século XXI brincavam. Então ele vai começar a fazer pesquisas. E aí ele vai vai querer pesquisar, vamos supor, o ano de 2010. Se ele for pesquisar uma criança numa cidade grande, exemplo, São Paulo, provavelmente de uma maneira generalizada, ele vai perceber que as crianças numa cidade grande, como São Paulo, têm o costume de brincar mais de videogame, mais de celular, de jogos eletrônicos. E se ele for para uma cidade interior, muitas vezes, ele vai perceber que de uma maneira generalizada, as crianças têm o costume de brincar na rua, de andar de bicicleta, de jogar bola, de brincar de pique-pega. Então, se o pesquisador não diferenciar em quais os locais ele estabeleceu sua pesquisa, os dados por ele levantados vão estar errados. Vocês percebem que são duas situações que eu coloquei, vamos pensar aqui dentro do Brasil, mas em regiões diferentes. Numa cidade grande, o perfil de brincadeira das crianças de maneira generalizada é esse, e numa cidade pequena é esse. Então, daí a importância de todo estudo histórico, além de levar em relação à questão do tempo, colocar sempre em destaque a questão do lugar, porque isso é fundamental, né, para a gente saber de que contexto a gente está falando, beleza? Então bora lá. Aqui são algumas críticas, né, que nós temos em relação àquela periodização, né, que eu coloquei para vocês anteriormente do tempo histórico, que é aquela periodização em pré-história, história antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Aqui estão algumas críticas em relação a isso, tá? É importante vocês saberem. A primeira delas, desconsiderar as conquistas humanas anteriores à escrita. Gente, a gente está falando aqui, vou falar de uma maneira que o senso comum trata, do período do homem das cavernas.
Apesar do homem não ter desenvolvido a escrita nesse momento aqui, ó, o homem já dominava a tecnologia do fogo, já tinha inventado a roda. Então, quando você fala em pré-história, você está desconsiderando todos os avanços que a humanidade teve nesse período. Desenvolveu a agricultura, a pecuária, tudo aconteceu nesse período. Professor, mas por que é dividido assim? Gente, até o século XIX, até os anos 1800, que foi a época que essa história, essa ciência histórica que a gente tem hoje foi criada, os pesquisadores eram europeus, os criadores, né? E eles defendiam que a história ela só podia ser construída a partir de documentos escritos, fontes escritas. Então, tudo que era da história, mas não tinha algum relato escrito, não era considerado histórico. Então, para eles, todo período que não tem escrita é antes da história. É como se esse período aqui não existisse história. Por isso que sofre essa crítica. Porque desconsidera todas as inovações, todos os avanços tecnológicos que esse período da humanidade teve, apesar de não ter escrita. Essa é a primeira crítica. Os povos que não desenvolveram a escrita também têm uma história movimentada e vale a pena ser estudado, foi o que eu acabei de falar. Tem como referência a história da Europa e desconsidera o que se passava na Ásia, na África e na América. Justamente, essa é outra forte crítica. Essa divisão da história, ela foi feita a partir de uma perspectiva europeia. Como eu disse a vocês, a história surgiu na Europa no século XIX e eles colocam a história da humanidade a partir da perspectiva deles. Então, percebam que aqui já começa a se falar da civilização grego e romana, civilizações que já tinham escrita. Então, eles colocam eles como centro de todo o processo da humanidade e desconsideram que na África, na Ásia e que na América também existiam pessoas e também existiam acontecimentos históricos. Essa é outra questão que sofre bastante crítica nessa forma de se dividir a história. É analisada a partir do trabalho de fontes escritas, desconsiderando outras fontes como pinturas em cavernas, quadros, monumentos e fotografias. Gente, a gente vai ver mais na frente na aula que hoje em dia a história se fundamenta a partir de várias fontes históricas. Ou seja, hoje em dia, para a gente construir um conhecimento histórico, a gente não utiliza só documentos escritos. A gente pode utilizar fotografias, pinturas, achados arqueológicos, como ossadas, instrumentos de pedra, restos de fogueira. A gente pode usar a própria oralidade, como fonte histórica. Então, a partir desse princípio, que hoje a gente utiliza várias fontes para se construir o conhecimento histórico, a gente também vai criticar essa forma de periodização da história, porque ela só considerava o que histórico, o que estava nos documentos escritos, tá certo? Então vale a pena vocês lerem e entender por que essa periodização sofre críticas, tá? Mas eu vou tentar resumir aqui para não parecer confuso. O fato dela ter sido escrita a partir de uma perspectiva europeia, o fato dela desconsiderar o momento da história em que não tinha escrita e o fato dela só considerar fonte histórica, os documentos escritos. Essas três coisas. Bora lá? Fontes do conhecimento histórico. Já falei tanto de fonte histórica, agora a gente tem que entender o que é uma fonte histórica. Eu vou explicar para vocês. O historiador, gente, utiliza os vestígios deixados pelo homem no tempo para produzir conhecimento histórico. Ou seja, fontes históricas, gente, são esses vestígios que a humanidade deixou lá no passado, que o historiador vai pegar essas fontes históricas, vai estudá-las e a partir do estudo dessas fontes históricas ele vai produzir um conhecimento. E o que são fontes históricas? Antigamente, até o século XIX, eram só as fontes escritas, eram os documentos, as constituições, tá? Documentos oficiais dos políticos, documentos de guerra, só isso era fonte histórica. Com o decorrer do século XX, os historiadores acrescentaram outras fontes históricas para serem estudadas para produzir esse tipo de conhecimento, ou seja, entrou as fontes visuais, as fontes orais e as fontes da cultura material. Então hoje o conhecimento histórico é produzido a partir
de todas essas fontes aí. Eu vou dar exemplo de cada uma delas para vocês entenderem. Primeiro, as fontes escritas. Quais são as fontes escritas? Documentos, diários, leis, jornais, revistas, letras de músicas. E aqui eu coloquei para exemplificar. Capa de um jornal, né? Você quer estudar a ditadura militar. E aí você pode pegar jornais da época da ditadura militar e estudar o que tratava as manchetes do jornal da época, tá? Você quer estudar a história das leis trabalhistas no Brasil. Você pode pegar as constituições brasileiras, né? A Constituição de 1824, a Constituição de 1891, a Constituição de 1934, a Constituição de 1988. Então é uma fonte histórica para você entender esse contexto das leis trabalhistas. E as letras de música. Aqui eu coloquei uma música de Luiz Gonzaga, Asa Branca, que vai mostrar para a gente o contexto, né, do sertanejo no século XX, né? Uma época em que o sertanejo sofria bastante com as secas, né, que acontece aqui no semiárido, né, nordestino, e nos leva a uma reflexão, né, enquanto a, vamos dizer assim, a falta de apoio político, né, que o nordestino tinha na época, e a difícil realidade de ter que ir para outras regiões, né, sobretudo para o sul do país, para buscar melhores condições de vida. Então, se a gente olhar a letra dessa música, ela vai mostrar essa realidade, né, de dificuldade, de ter que ir para longe para conseguir sobreviver, e ao mesmo tempo de saudade, né, das suas origens, do seu lugar e da sua terra. Então, a partir de uma música, de uma letra de uma música, a gente consegue acessar, né, aquele contexto histórico de determinada época e região. Vamos lá? Fontes visuais. Coloquei 3 fontes visuais bem distintas. Para quem me conhece, eu adoro arqueologia. Aqui eu coloquei alguns registros rupestres que tem na Serra do Ibaí, tá? Então isso aqui é uma fonte histórica visual, tá? Registro rupestre, tá? A partir daqui a gente vai tentar entender um pouco como as pessoas que habitaram essa região viviam, tá? A gente vai ver aqui registros de animais, uma pessoa aparentemente com um filho na barriga, uma mulher, né? Outros animais. Então, a partir dessas imagens, a gente pode, né, supor, né, entender a forma que eles viviam, né, em relação à caça, à pesca, poderia ser um lugar de ritual. Então, a partir dessa fonte histórica e uma análise arqueológica desse sítio arqueológico, a gente pode chegar a algum conhecimento, né, de um contexto pré-histórico, né, dito assim, aqui da região. Aqui está uma pintura, tá, de 1895, a Redenção de Campo, uma pintura que eu trabalho muito em sala de aula, que fala sobre a questão racial no Brasil, né? É uma fonte histórica que vai nos ajudar a entender, né, o racismo, o preconceito no nosso país. É uma obra de arte do final do século XIX, né, onde que a gente vê uma avó agradecendo aos céus pelo fato dela ter um neto branco, que provavelmente não irá sofrer, né, as mesmas mazelas, a mesma miserabilidade, o mesmo preconceito, as mesmas violências que ela viveu. Aqui é a filha dela e provavelmente o genro dela. Então, a partir dessa obra de arte, a gente vai entender como aquela sociedade daquela época pensava, né, de certa forma, e agia. E aqui uma fotografia, né, uma fotografia da época da ditadura militar. A gente está vendo que 2 policiais correndo atrás de uma pessoa. O fotógrafo conseguiu pegar essa